Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Dávila e hoje estamos começando a primeira aula de língua portuguesa do nosso curso na Aula Livre. Então vamos ao assunto de acentuação gráfica hoje. Pois bem, acentuação gráfica, lembrando, conforme novo acordo, né? A partir de 1º de janeiro de 2013, a gente está começando com a plena vigência desse novo acordo. Esqueçam-se as novas regras, mas vamos comparar. Acentuação da sílaba tônica. Pois bem, para que serve o acento gráfico? Basicamente, o acento gráfico ele aparece em palavras de exceção, ou seja, qual é a regra? A regra é as palavras não receberem esse acento gráfico. Toda vez que ela fugir de um padrão de pronúncia, ela vai ter que receber. Pois bem, observem aqui no exemplo. A palavra também. A palavra também é acentuada graficamente porque caso esse tipo de palavra terminada em EM não receba acento gráfico, eu vou pronunciar como uma paroxítona, ou seja, com a segunda sílaba de trás para frente, sendo a tônica, como em fazem e pedem. Podem observar que em biquíni também eu tenho acento gráfico. Por quê? Porque isso é uma exceção de pronúncia. Por exemplo, as palavras escrevi e rubi, quando não acentuadas graficamente, vão ter que ser pronunciadas como oxítona. Qualquer palavra terminada em i será pronunciada como oxítona se não receber acento gráfico. Ora, caso eu queira pronunciar sem ser oxítona, ou seja, sem ser a última sílaba tônica, eu sou obrigado a inserir um acento gráfico para demonstrar essa exceção. Resumindo, acento gráfico só para palavras de exceção. Pois bem, regras acerca das oxítonas e das paroxítonas. Por que as proparoxítonas a gente não precisa ter grande preocupação? Vamos aqui ao quadro. Vamos ao exemplo, então, das proparoxítonas. Observem só, vamos pegar as palavras fórmula, hábito e público. Percebam o seguinte, essas palavras têm como sílaba tônica a antepenúltima. Então, fórmula separamos desta maneira, a tônica é for. Hábito separamos dessa maneira, a tônica é a. E público separamos dessa maneira, a tônica é a antepenúltima. Pois bem, se essas palavras não possuíssem o acento gráfico, seriam lidas como formula, do verbo formular, habito, do verbo habitar, e publico, do verbo publicar. Observem que se a gente não tem um acento gráfico, o nosso padrão de pronúncia é a paroxítona. Como eu quero uma pronúncia de exceção, eu sou obrigado a fazer esse acento. Como todas as proparoxítonas compõem uma exceção de pronúncia, todas as proparoxítonas são acentuadas. A tal ponto elas são de exceção que as proparoxítonas também são conhecidas, e anotem isso, como esdrúxulas. Ou seja, o que é algo esdrúxulo, pessoal? Algo esdrúxulo é algo que sempre está fora de um padrão. Lembrem-se, o padrão em língua portuguesa é paroxítona. As proparoxítonas sempre fogem desse padrão, ou seja, sempre recebem o acento gráfico. Pois bem, quanto à acentuação das paroxítonas e oxítonas, observem que a regra de acentuação de uma é diametralmente oposta da acentuação de outra. Percebam o seguinte, que todas as paroxítonas terminadas em as, es, os, em e ens não receberão acento gráfico. Por quê? Porque esse é o padrão de pronúncia. A maioria das palavras da nossa língua terminam dessa maneira. Quadro, paroxítona terminada em O, não recebe acento gráfico. Parede, paroxítona terminada em E, não recebe acento gráfico. O contrário das oxítonas, que se terminarem desta maneira, receberão acento gráfico. Qual é a conclusão? Que a minoria das oxítonas termina desta forma. A maioria delas termina desta maneira, ou seja, as oxítonas que terminam com essas formas não receberão acento gráfico, porque vão compor a maioria das oxítonas. É só a gente parar para pensar, pessoal, nos verbos no infinitivo. Correr, amar, partir e assim por diante. Todos eles são palavras oxítonas. Já as paroxítonas que fogem dessas terminações, ou seja, o restante das terminações, vão receber um acento gráfico. Vamos aqui a alguns exemplos. Olha só, paroxítonas.
Paroxítona, penúltima sílaba tônica. Paroxítona terminada em A, paroxítona terminada em E, lembrando que lume é luz. Paroxítona terminada em O, paroxítona terminada em EM. Não recebem acento gráfico. Todavia, basta fugir desse padrão para a gente ter que acentuar graficamente. Observem aqui. Hábil, paroxítona terminada em L. Táxi, paroxítona terminada em I. Jockey, paroxítona terminada em ditongo decrescente EI. Repórter, paroxítona terminada em R, e assim por diante. Olha só a oposição das oxítonas. Oxítonas terminadas em E, ou A, ou O vão receber acento gráfico. Vamos entender aqui no quadro como elas são de fato diametralmente opostas. Alguém e homem. Percebam o seguinte, ó. Alguém, a sílaba tônica é gen. Oxítona terminada em EM recebe acento gráfico. Já em homem, a sílaba tônica é o O. Paroxítona terminada em EM não recebe acento gráfico. Ou seja, as regras são diametralmente opostas. Outro detalhe que vocês têm que cuidar em muitas questões de prova. Vamos pegar aqui a palavra repórter, repórteres, hífen e hífens. Cuidado, não caiam nas questões que afirmam que a palavra no seu plural é acentuada em razão de seu termo singular receber acento gráfico. Vamos comprovar aqui, ó. Repórter, separando, repórter. É uma paroxítona terminada em R, recebe acento gráfico por isso. Agora, repórteres, observem, é uma proparoxítona. Primeira, segunda, paroxítona. Primeira, segunda, terceira, proparoxítona. De mesma forma, eu vou acentuar hífens porque o seu singular recebe acento gráfico? De jeito nenhum. Olhem as regras. Hífen, paroxítona terminada em EN. Agora, hífens, paroxítona terminada em ENS. As paroxítonas terminadas em ENS não recebem acento gráfico. Pois bem, regras que se modificaram com o novo acordo. Observem que o quadro que a gente mostrou antes, pessoal, foram dos casos que não se alteraram em razão do novo acordo. Agora a gente vai ver as transformações. O primeiro caso é o caso dos ditongos. Bom, qual era a regra anterior? Simplesmente, se o ditongo tivesse uma pronúncia aberta e fosse tônico, haveria acento gráfico nele. Então observem aqui, assembleia, plateia, heróico e assim por diante recebiam acento gráfico em razão de serem tônicos e abertos. O que aconteceu agora? E daí a gente vai ter que ver no quadro. Pagador, pessoal. Vamos lá. Olha só. Vamos escrever aqui, ó. Heróico e herói. Pois bem, o que a regra antiga nos ensinava? Se era um ditongo aberto e tônico, eu colocava acento gráfico. Heróico. É tônico? É. Tem pronúncia aberta? Tem. Observem que pronúncia aberta é simplesmente abrir mais a boca. Oi é fechado. Oi é aberto. Herói, tônico e aberto. Acentuei graficamente também. O que aconteceu com o novo acordo? Vou escrever aqui heróico e herói. Ora, o que ocorre? Heróico é tônico, é aberto, todavia está formando uma paroxítona, pessoal. E agora as paroxítonas com ditongo aberto tônico não recebem acento gráfico. Já herói é tônico e aberto, acentuo graficamente. Aqui é uma oxítona. Conclusão disso tudo.
recebem acento gráfico agora os ditongos abertos que formam palavras oxítonas. Observem ali os casos que nas paroxítonas a gente não tem mais acento gráfico. Assembleia, plateia, ideias, colmeia, panaceia, apoio, heróico, paranoico e assim por diante. Todavia se mantiveram os acentos, por exemplo, em herói, constrói, anéis, papéis e assim por diante. Essa é a regra dos ditongos. Agora vamos à próxima regra. A regra dos hiatos, há dois casos. Os hiatos com vogais geminadas E, O e os hiatos formados com a letra I e letra U, acompanhadas de S ou não. Pois bem, qual é a regra mais simples? Vogais geminadas E, O. Simplesmente o acento gráfico foi abolido. Então, palavras, como vocês podem observar aqui, como vou ou como leem, simplesmente no novo acordo não tem mais o acento gráfico. O que complica um pouquinho, mas também não é um problema, é o caso dos hiatos formados com I e com U. Observem o seguinte, a gente tinha alguns pressupostos para acentuar hiatos formados com I e com U, como palavras, a exemplo de substituído, ou de raízes, ou caíste e assim por diante. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha alguns pressupostos. Vamos ao quadro para observar esses pressupostos e para acrescentar um novo pressuposto do novo acordo. Observem o que acontecia. Para a acentuação dos hiatos com I acompanhados de S ou não e U acompanhados de S ou não, quais eram os pressupostos? Eles deveriam formar sílaba tônica, deveriam estar sozinhos na sílaba ou acompanhados de S, deveriam ter vogal anterior diferente, e não poderiam ter LH ou NH posteriores. Pois bem, esses eram pressupostos. Olha lá, sílaba tônica, sozinhos na sílaba acompanhados de S, vogal anterior diferente e sem LH ou NH posteriores. Então, vou pegar uma palavra aqui como raízes. Vamos separar raízes. O I é tônico. Ele está sozinho na sílaba acompanhado de S, está sozinho na sílaba. Tem vogal anterior diferente? Tem. Tem LH e NH posteriores? Não. Então, recebi acento gráfico. Simples. O que acontece com o novo acordo? Eu não posso ter ditongo decrescente anterior. Ditongo decrescente anterior. Como assim? Vamos pegar a palavra feiura. Antes do novo acordo, feiura recebia acento gráfico. O que ocorre agora? Vamos separar a palavra. Feiura. O é tônico. Está sozinho na sílaba. Não tem LH e NH posteriores. Todavia, tem um ditongo decrescente anterior. Isso aqui faz com que a gente não acentue mais graficamente essas palavras. Ou seja, formou hiato, mas tem ditongo decrescente anterior, não acentuo mais. Única modificação. Muito bem. Vamos agora, então, a outra regra. O caso do trema, né, que tem causado bastante dúvida e polêmica, porque alguns têm dito, o trema acabou, né? O trema não se usa mais. E isso, cuidado, está errado. O trema foi praticamente abolido da nossa ortografia. Todavia, em alguns casos, ele ainda permanece. Então, a regra geral acerca do trema é, eu não uso mais o trema. Daí você pode pensar, Fábio, então eu sou um precursor, porque eu nunca usei trema na minha vida. Não, tu escrevi errado e agora tu vai aprender a escrever certo, olha só. Olha lá, pessoal. Por exemplo, a palavra tranquilo.
Tinha trema. Novo acordo. Cai fora o trema. Todavia, em palavras portuguesas derivadas de termos estrangeiros que já tem o trema se mantém. Como assim? Vamos pegar aqui o sobrenome alemão Miller. Normalmente ele tem o trema, é palavra de origem alemã. Se eu quero formar um adjetivo a partir daquele termo, eu vou ter que manter esse trema. Como assim? Vamos pensar um exemplo. Quando eu falo obra de Machado de Assis, eu falo obra machadiana. Se eu quero dizer que é a obra de Miller, eu deverei dizer obra milleriana. E aqui eu vou colocar o trema. Observem. O trema se manteve em palavras portuguesas derivadas de termo estrangeiro que tenha o trema. Muito bem. Depois do trema, temos o caso do tônico. Observem que o tônico também tem uma regra bem simples. Simplesmente ele foi abolido. Então, por exemplo, como vocês podem olhar no slide, a palavra apazigue era acentuada e esse U tônico marcava o U como a sílaba mais forte e daí a gente não errava a pronúncia. Agora simplesmente se retira o acento gráfico e não se faz mais nada. E vocês podem pensar, tá, Fábio, e agora como é que eu faço? E se eu não conheço essa pronúncia? Bom, daí a gente vai ter que ir atrás do dicionário fonético, porque o dicionário fonético vai nos dar a forma correta dessa pronúncia aqui. Pois bem, vamos então agora para o próximo caso. Acentos diferenciais. Acentos diferenciais também tem uma regra bem simples. Os acentos diferenciais foram abolidos nas palavras paroxítonas. Então observem aqui, ó. Para, pela, do verbo pelar, pelo, substantivo, pera, substantivo, polo, substantivo, tinham acento gráfico para se diferenciarem de outras palavras. O exemplo mais comum é o verbo para, que tinha acento gráfico, da preposição para, que não tinha acento gráfico. Como para é paroxítona, perdeu esse acento gráfico agora. Exceção das paroxítonas que não perdeu o acento gráfico é a palavra poder, como a gente pode observar aqui embaixo. O poder é o verbo poder no pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do singular. Por que que esse acento gráfico não caiu? Porque eu preciso diferenciar o pode do pode. O presente do indicativo pode, do pretérito perfeito do indicativo pode. Quanto ao verbo por, o acento gráfico diferencial da preposição por não caiu por um simples fato. Eu disse para vocês que o acento diferencial caiu das paroxítonas. E o por é um monossílabo, logo não forma uma paroxítona. Observem ainda um detalhe importantíssimo. O acento diferencial indicativo de plural não caiu. Então vamos aqui ao quadro, preciso do apagador de novo, produção. Olha só. Vamos escrever aqui, ó, a forma singular do verbo ter, no presente do indicativo, terceira do singular, tem, e a forma plural, tem. A forma singular do verbo vir, vem, e a forma plural, vem. A forma singular do verbo conter, contém, e a forma plural, contém. A forma singular do verbo convir, convém, e a forma plural, convém com circunflexo. Observem que o acento diferencial está no plural. E por que que esse acento diferencial não pode cair, pessoal? Porque na língua portuguesa os verbos apresentam desinência número pessoal, ou seja, pela terminação do verbo a gente sabe ver o número, se é singular ou plural, e a desinência, se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Pois bem, é por isso que no português, diferentemente do inglês, a gente não precisa escrever o sujeito na frase para saber qual é o sujeito dela. Basta a gente olhar a desinência que a gente consegue perceber. Ora, se a gente retirasse simplesmente esses acentos diferenciais, a gente não saberia mais o que é singular e o que é plural. Ou seja,
Para diferenciar singular de plural, o acento diferencial se manteve. Muito bem. Como eu faço para saber se um acento que se encontra numa palavra é diferencial ou não é diferencial? Vamos ao quadro de novo, porque isso é importante para algumas questões. Vamos escrever aqui. Está e esta. Como eu sei que nesse caso eu não tenho um acento diferencial? Pela simples razão, pessoal, de que o acento diferencial só ocorre quando duas palavras são escritas de mesma maneira e têm a mesma sílaba tônica. Observem aqui que essas palavras não têm a mesma sílaba tônica. Está, do verbo estar, é uma oxítona terminada em A. E oxítona terminada em A é acentuada graficamente, como vocês viram lá no quadrinho no início da aula. Esta é uma paroxítona terminada em A. E como vocês também viram no quadrinho, paroxítona terminada em A não recebe acento gráfico. Ou seja, o acento diferencial só ocorre quando eu tenho duas palavras escritas de mesma forma e com a mesma sílaba tônica. Fiquem atentos. Pois bem, vamos agora à próxima regra. Monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em as, es, os. E normalmente a gente acha muito simples essa regra, fazendo um raciocínio um pouco simplificado, achando que se o acento está ali é tônico e que se o acento não está ali, não é tônico, é átono. Isso é errado. Olha só, vamos ao quadro novamente. Apagador, produção. Pois bem, vamos ao quadro. Observem só. Nós acentuamos os monossílabos tônicos quando eles apresentam determinadas classes e determinadas terminações. Como assim, pessoal? Como eu sei acentuar uma oxítona? Eu só sei que uma palavra é oxítona porque eu comparo a tonicidade das sílabas dessa palavra. Como é que eu sei que uma palavra é uma proparoxítona? Eu só sei que é uma proparoxítona porque eu consigo comparar a tonicidade das sílabas dessa palavra. Agora, monossílabo tônico é um problema. Por quê? Porque só tem uma sílaba. Eu não consigo fazer a comparação sonora para saber qual é a mais forte e qual é a mais fraca. Então, como eu vou fazer esse tipo de acentuação? Observem só. Se eu tenho um substantivo, um adjetivo, um advérbio, um verbo, um pronome ou um numeral com uma sílaba, essa palavra é um monossílabo tônico. Muito bem. Então vamos pegar um exemplo bem prático. Vamos escrever aqui a palavra três e a palavra trem. Fiquem bem atentos. Observem só. Três, mesmo sem a gente conhecer regra, a gente sabe que tem um circunflexo aqui. Normalmente, a gente sabe isso. Vamos pensar na regra. Três tem só uma sílaba. É um numeral. Numeral com uma sílaba é monossílabo tônico. Muito bem, já sei que é monossílabo tônico. Agora eu vou lá para a regra. Monossílabos tônicos terminados em E ou ES recebem acento gráfico. Então aqui temos um monossílabo tônico. Muito bem. Agora observem aqui, trem. Trem é um substantivo. E substantivos com uma sílaba também são monossílabos tônicos. Agora a gente vê se está na terminação que a gente quer. Monossílabos tônicos são acentuados quando terminados em as, es, os. Aqui terminou em e, m. Não recebe acento gráfico. Todavia, é monossílabo tônico também. Ou seja, acabe-se o mito de que se não tem acento gráfico não é monossílabo tônico. Nada disso. Primeira coisa a se fazer é observar a classe gramatical. Vi que a classe gramatical é uma dessas indicada no quadro. Muito bem. Daí eu sei que é monossílabo tônico. Próximo passo, ver se a terminação é a da acentuação. As, es, os. Daí eu faço acento gráfico.
Se assim não for, eu não faço acento gráfico, todavia continua sendo um monossílabo tônico. Muito bem, pessoal, então essa foi a nossa última regra de acentuação gráfica. Relembrando que vimos as regras antigas de acentuação gráfica e as comparamos com as regras do novo acordo. Quaisquer dúvidas é só consultar o material no site. Até uma próxima! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.